Mas legal ver um monte de gente aqui, nova, pela primeira vez, que não estava 10 anos atrás, poder aproveitar este momento, porque estávamos com saudades, né? Estávamos com saudade. Fora a importância destas, né? Obras aqui, pra gente que gosta de Tokusatsu, né? Pra gente que viveu essa geração manchete, então isso é muito importante. Só que pra gente começar, eu quero pedir aí nossa querida música de abertura pra gente entrar no clima. Então recebam aqui no palco Tetsu Kurata! Uma salva de palmas, gente, por favor! Seja bem-vindo ao Auditório Ultra! É uma honra tê-lo novamente aqui no Anime Friends, principalmente depois de 10 anos.そうですか、ありがとうございます。本当に先ほども言ったんですけど、10年ぶりという感じがしないで、本当に懐かしいなと思って、もうこのブラジルの熱気が、忘れられないでいました。Muito obrigado. Nem parece que 10 anos se passaram. Parece que foi ontem que eu estive aqui. Agradeço muito pela receptividade do público brasileiro. Que legal! E o que ele mais sentiu falta do Brasil? O Brasil de... 聞いてること、好きなことをブラジルで。はい。なんですかね、まあやっぱり、食べ物かな。昨日シラスコを食べたんですけど、とても僕はお肉が大好きなんで、最高に美味しかったです。Ele gosta de carne, então ontem ele foi comer Ontem ele foi na churrascaria. Ele gosta de carne, então ele sentiu falta de carne. E o que ele ouve dos outros atores que vêm para o Brasil? O que eles comentam quando eles chegam no Japão do público brasileiro?そうですね、まあ本当に最近アメリカとかいろいろこう回らせてもらってるんですけど、本当に海外の、ファンの皆さんがこうとても熱くて、40年近く経った作品でも今なおこんなに愛されて、本当に僕は幸せ者だなと思います。はい。Muito bem que todo mundo elogia, porque o Kamen Rider já faz mais de 40 anos, então todo mundo é muito receptivo, o público. Legal. E aí eu quero começar um pouquinho lá no início da carreira dele, né? E perguntar se ele sempre quis ser ator ou teve outros planos antes de virar ator. そうですね、小さい頃からですね、そういうテレビという世界には憧れていまして、学生時代には少しこうお芝居をやってないんですけど、モデルみたいnaことをやってたんで、とても興味がありました。Fala assim que na infância ele tinha um pouco de curiosidade nesse mundo.
Ele não chegou a fazer uma carreira, mas trabalhou um pouquinho como modelo. Que legal! E como é que surgiu o convite para ele virar o Kamen Rider?オーディションですね。はい。Foi por audition, foi. Audição. Sim. Foi por audição. E tinha muita gente disputando com ele? 8100人。 8.001 pessoas. Ele foi escolhido entre 8.100 pessoas. Nossa, que legal! Vocês sabiam disso, gente? Quanta gente! Olha que louco! E aí depois veio um convite para ele cantar a música de abertura, né? Da série. Como é que foi? Não só ser o ator, mas também receber o convite para cantar. Oh, そうですね、まあもう本当に当時は、18歳で右も左も分からず芸能界に入りましたので、もう毎日が無我夢中で、アクションの練習とか、まあ、その歌のレッスンとかだけどとても、作詞作曲が萩陽子さんと宇崎竜童さんでもう日本を代表するようなもう素晴らしい方なんで、もう嬉しくて嬉しくてそんな感じで歌ってた記憶があります。いや歌はもう僕が主役で決まった時に歌も歌いますよということ。Ele falou assim que quando foi escolhido para atuar, já foi chamado para cantar também. Bacana. E como é que foi o preparo dele para virar o Kamen Rider? 仮面ライダーの、なる準備はどうですか？準備レッスン。準備はそうですね、撮影に入るまでに少し時間がありましたので、そこでこうちょっとレッスンとかそういうのはやりました。Ele fala assim que tinha um tempinho antes de ser gravado, então ele fazia bastante atuações como Kamen Rider. Ah, tá. Eu vou passar um vídeo pra gente relembrar aí um momento. Passa pra mim o vídeo, primeiro vídeo, né? Que é o número 2 aí, por favor. Calem a boca! Pensam que quiser me levar a jogo? Pare com esse treinamento e você será o primeiro, miserável. Você não teria coragem. Doutor. Professor Kurumatsu, eu sei quem é você. Como foi que conseguiu se infiltrar? Doutor, o senhor conhece esse homem? Estragou o meu plano logo agora, maldito! Ei, execute o traidor imediatamente! Pessoal, não se deixe enganar. Lembrem-se que quem salvou vocês fui eu. Não se deixe enganar. Os acidentes que vocês sofreram foram todos planejados pelo professor Kurumatsu. Sugiyama. Professor, brincar assim com esses pobres jovens
Não perdoo, seu miserável! Aí, né, gente? Lembram dessa cena? Então, ele interpretou com dois grandes atores, né? É o Joshi Nakata, que interpretou o icônico vilão, que é o Kaura, na série de Flashman, que foi exibida aqui no Brasil. Que eu vou falando pausado? Ó, ele interpretou com dois grandes atores, que foi o Joshi Nakata. 二大俳優と一緒に出演したじゃないですか。上演チアマ Joshi Nakata, Yoshi Nakata さんと que fez a série Flashman, que passou aqui no Brasil, e Susumu Kurobi, isso, que foi o Hayata, que foi o primeiro Ultraman. Como é que foi a experiência de interpretar com esses grandes atores? 撮影されるのはどんな気持ちですか？そうですね、黒部さんは僕ウルトラマン見てたんで、なんか嬉しかったですね。ウルトラマンの人だみたいな。Ele falou assim que o Sr. Kurobe foi Ultraman, então ele se sentiu muito feliz em participar e filmar junto com ele. E ele aprendeu alguma coisa para melhorar a atuação, como se eles fossem, por exemplo, um senpai? 先輩に何か習ったんですか？演技の方。先輩？はいはい。黒田さんと撮影された時になんか長野ですか？撮影された時になんか手本になる。そうですよね。もう皆さんも大ベテランの大先輩なので、勉強にはなりますよね。Você aprendeu muita coisa na atuação. Bacana. Essa pergunta aqui foi o Pina do Somos Tokufan que mandou aqui para mim. Qual que foi o maior desafio ao fazer a série Satya Garuda Bima X na Indonésia? E que a produção local é muito diferente das produções japonesas? Ele fez uma série na Indonésia. Se é muito diferente a produção na Indonésia do Japão? インドネシアの撮影と日本の撮影って違いがありますか？違い。どこと？インドネシア。そうですね。そんなに基本はあんまり変わってるっていうそういう大まかな部分はないですけど、はい。やっぱり言葉が、違いますから、監督さんが言ってるこのニュアンスっていうのがなかなかうまく僕に伝わらなかったりという点ではちょっと大変だったかなとはありました。Em técnica ele falou assim que não, tirando a parte do idioma, né, que é diferente do japonês, assim, tirando isso, era tudo igual. E qual foi o maior desafio na questão dessa produção? Tá. 一番大変だったことなんだろうな。そんな大変っていうのはなかったですね。なんか全てが楽しかったし、で本当にスタッフの皆さんがなんかみんなブラックが大好きで、なんかそういうちょっと愛に包まれたような感じで撮影をしてたのですごい楽しかったです。Aí ele fala assim que não houve uma hora ruim assim na produção, porque toda a produção era fã do Black, então ele sentia esse calor, esse carinho de todos com ele, então não houve esse período ruim
que ele passa. Legal. E falando do Black, né? Quando o Black encerrou e aí veio o convite para fazer o RX, como é que ele se sentiu em voltar a fazer aí o Kamen Rider? ブラックが終了して RX に、使用するのはどういう気持ちですか？そうですね、まあ当時2年連続というのはその仮面ライダー界ではなかったことなので、とても気合が入りましたし、ブラックより、いい作品にしようというスタッフ一同の意気込みがありました。Ele falou assim que na história não havia uma continuação de um Kamen Rider. Ele se sentiu muito lisonjeado em continuar mais uma série. E ele decidiu que seria uma série melhor do que ela. Queria fazer uma série melhor. E qual foi a sensação, né, depois de todo esse tempo, se despedir do personagem? 撮影が終わってどういう気持ちですか？ブラックはRXを過ごして。そうですね、もう本当になんか、もう約2年半撮影して、僕の青春時代ですよね、一番こう遊びたかったというか、そういう10代から20代最初のその時期に、仮面ライダー南光太郎としてやったという僕の本当青春時代なので、正直もうすごい寂しかったですné? 寂しいのとほっとしたのと、はい。Ele fala assim que sentiu muita tristeza, porque foi 2 anos e meio filmando, né, as 2 séries. E foi na época que ele tinha uns 18 anos, então ele perdeu um pouquinho da juventude dele. Ele se sente um pouquinho triste, mas um pouquinho feliz também por estar acabando. Muito bom. Agora a gente vai passar mais um vídeo. Põe aí para mim o próximo vídeo, que é o 8, por favor. Então ele reviveu, né, o Kamen Rider Black RX no filme Super Hero Taisen GP. E como é que foi reviver esse personagem? ブラックもう一回やるのどういう気持ちでしたか？何ですか？ブラック RX をもう一回やるという気持ちはどうでしたか？そうですね、本当に、これちょうどまだ10年前ですよね。2015年だったんで、なんか照れくさかったです。おっさんライダー登場みたいな感じで、なんかやっぱ照れくさいですね。はい。Ele falou assim que essa série foi há 10 anos. Então ele se sente meio envergonhado de um tiozão Rider fazer de novo. E agora, ele ficou muito marcado, né, pelo personagem. Isso ajudou ou dificultou na carreira dele como ator?
ライダーの印象が強いじゃないですか。それは芸能界で助かってないんですか？そのライダーの印象が強くて、ライダーの印象が強いじゃないですか。印象が、はい、はいはい、それはいいことなんですか、悪いことなんですか？そうですね、もうやっぱり若い時はどうしても仮面ライダーの印象が強いというのはすごい自分でなんか苦手にしてた時はありましたね。だけど今となってはもうそれも僕がやっぱりライダーとして生まれた宿命だと思ってますし、それはもう仮面ライダーブラックと RX はもう僕の2台の宝物なんで、それはもう僕と切っても切れない縁なんじゃないかなとは今思ってます。Ele falou assim que no começo ele achava um pouquinho ruim, porque puxava muito na carreira artística. Mas agora ele fala assim que não, são os dois tesouros da vida dele que ele vai levar. Legal. E como é que foi a transição de carreira dele para entrar, né, no teatro e em outras áreas de atuação? 特撮からの舞台への道はどういう道ですか？舞台の俳優さんになるというのはどういう気持ちでやったんですか？はい。流れです。どういう変化があって、ちょっとなって、こうやって舞台の俳優さんに仕事するその流れ、どういう変わった流れ。そうですね、僕仮面ライダー終わってすぐNHK の、朝ドラの連続テレビ小説の主演に選ばれたんですけど、全くそれが南光太郎とはもう全然違うキャラクターだったんで、だけど俳優としてのステップ、それはやっぱり南光太郎のイメージを早く払拭して、やっぱり俳優倉田哲夫としてこれからやっていかなきゃいけないなっていう、自分のどういう自分は路線で行ったらいいんだろうって、もう一番迷ってた時期ですよね。Fala assim que ficou bem perdido, porque ele repetiu por muito tempo o Isamu, Minami Isamu. E agora ele teria que ser o Kuroda Tetsuo como ator. Então essa transição foi meio difícil, ele ficou meio perdido em se encontrar como ator. Boa. E agora a gente tem mais um vídeo aí para passar, que é o vídeo 3, vou colocar ali, por favor. ついにゴルゴはライダーの手によって滅びた。信彦、信彦、幸太郎は良くなった。親しかった人はもう誰もいない。信彦、京子、克美。幸太郎の脳裏、楽しかった日々、苦しかった時のことがよみがえってきた。さよなら、みんな。楽しい思い出。
南光太郎は行く。光太郎は負けない。この地球に悪がある限り戦い続けるのだ。頑張れ南光太郎。君がいる限り僕たちも戦い続ける。戦え仮面ライダーブラック。また会おう仮面ライダーブラック。Se alguém não tinha visto o final, foi um spoiler. かわいいね。 Eu particularmente achei o final muito triste, né? Acho que muita gente sentiu mesmo. Como é que ele se sentiu quando ele viu esse final? 最後を見てどういう感想でしたか、どういう気持ちでしたか。ライダー終わって最後を撮影終わってどういう気持ちでしたか。もう本当に先ほども、言いましたけど、本当に寂しいのと、本当に2年間、大きい怪我もなく、無事に終えたというほっとしたという、気持ちでした。Ele falou assim que ficou muito triste durante 2 anos, foi filmado, né? Ficou feliz de não ter nenhum acidente grave com ele e se sentiu muito triste por ter acabado. E como é que foi a impressão do público japonês para esse final? 日本の客はどういう気持ちですか。こういう最後を見て、ブラックの最後を見てどういう印象でしたか、日本のファンは。どう思う。いやー、どうなんですかね。今みたいにそうやってこう SNS が、ない時代ですから、そのファンの言葉というのはこう僕らにはあんまり届かないんですけど、やっぱり2年間やってその仮面ライダーブラックとアレックスというのはそのライダーの歴史の中で本当にこの7年間なくてブラックとアレックスあって、その後またライダーが7年なくて、そう思うと14年間の中にたった一つの作品なんですよね。だから僕がこの時子供の世代の子たちってもうちょっと大きくなった子って仮面ライダーのない世代だったから、だからまあもっと仮面ライダーが続けばいいのにって思ったんだとは思いますけど。Ele falou assim que como na época não tinha redes sociais, então eles não tinham essas informações do público. Então como houve uma sequência de Kamen Riders, daí parou, teve um hiato de 7, teve o Black e o RX, e depois do RX teve mais um hiato de 7 anos, ele falou assim que ele não tem essa informação, porque na época as pessoas que assistiam não era criança de agora, que tem essas informações, né, que pode passar pela rede social. Ele fala assim que ele gostaria muito que continuasse ainda a série Kamen Rider, como continua agora. Legal! Mas eu acho que o pessoal quer ver, antes da gente encerrar, a transformação, certo? Eu vou perguntar se ele poderia fazer pra gente as poses de transformação antes da gente encerrar. 我々に配信ポーズってできますか。 OK。 Mas a gente tem a música para acompanhar. O primeiro é o Black? Isso, o primeiro Black. Coloca para mim o primeiro encerramento, por gentileza. É outra. Sim, もしできたらオープニングにしていただけませんか。オープニングの曲でお願いしたいです。Tibi, tá pedindo pra tocar abertura. É a abertura. Põe de novo a abertura então, por favor. Que foi a primeira que a gente passou. Suini que tá. Agora sim!
por favor. Quero pedir uma salva de palmas, gente! Obrigado. Vamos pedir uma foto também pro pessoal? Gui! Todo mundo, cadê a energia? Aí, vou pedir mais uma salva de palmas. E aí, agora a gente vai organizar aqui, porque teremos em breve a premiere